Bom dia, igreja, graça e paz. Amém. Que alegria estar aqui. Meus pais estão aqui também. Eita, coisa boa. Muito bom. É uma honra estar aqui. E ainda mais por falar de algo que pulsa tanto no meu coração, né, que é missões. Meus pais estão aqui de prova que desde criança isso saltava no meu coração. E eu quero contar um pouquinho da minha história para você. E depois a gente vai vendo aí o que é que Deus vai falar conosco hoje pela manhã. Amém? Obrigada, gente. Muito bom. Então, eu sou Débora, esposa de Jonatas. Ele falou ontem, né, que era meu esposo, agora eu falo que sou a esposa dele. Tenho 28 anos. E desde os meus 8 anos, missões pulsa no meu coração. Né? Desde pequena, ontem, Jadelton falou, alguém pregou para você. E quem pregou para mim foi minha mãe. Eita, ela está ali já chorando, gente. Vermelha. E quem pregou para mim foi minha mãe. E eu vou te contar uma história engraçada. Quando eu tinha 8 anos... eu vi na TV passando a Torre Eiffel. Uau! E vi a Torre Eiffel e neve caindo. Eu achei aquela imagem lindíssima. Mas naquele momento, como uma criança que já tinha o Espírito Santo dentro dela, o Senhor começou a me dizer, filha, você é uma missionária na França. Você é uma missionária da França. E desde os meus 8 anos de idade, eu falava para toda a minha família, eu vou ser uma missionária na França. Vou ser uma missionária na França. Para alguns, falava assim, meu Deus, a bichinha, uma criança de 8 anos de idade, dizendo que vai para a França. Oh, meu Deus, mas é inocente. Mas Deus sabe de todas as coisas, não é verdade, irmão? E aí 10 anos se passaram. E o que é que eu tinha no meu coração? A França. E Deus começou a tratar comigo, querido, que eu poderia ser missionária na França muito mais do que pisando os meus pés. Que eu estava sendo missionária na França desde os meus 8 anos de idade, através das minhas orações. Então, durante 10 anos, eu tinha esse compromisso de orar por aquele lugar. E eu creio que coisas aconteceram por causa das minhas orações e que ainda existirão outras coisas que acontecerão por causa das minhas orações. E eu te instigo a orar pela França. A gente teve aí uma Olimpíada, né, aquela abertura daquela Olimpíada, que a palavra e o temor ao Senhor estavam totalmente distantes. Mas eu creio que através da minha e da sua oração, aquele lugar pode ser transformado, amém? E também pessoas se levantando para ir até aquele lugar. Talvez, irmão, eu nunca vá para a França para ser uma missionária lá no campo. Mas eu posso ir através das minhas orações. Eu passei 4 dias lá, Jonatas falou ontem, realizei esse sonho e eu só chorava. Porque eu sabia que aquele lugar pertence ao Senhor. Amém? E aí depois Deus começou a colocar no meu coração o sertão. Em 2016 eu tive um sonho, andando pelas ruas de uma cidade que parecia como sertão. E eu comecei quando eu acordei, eu fiquei, meu Deus do céu. Você sabe quando um sonho vem da parte do Senhor. Eu tenho muitos sonhos mirabolantes, assim, que eu acordo e falo, larga a mão disso, porque não tem nada a ver. Eu acho que eu vi isso em algum canto, olhando o celular, vi algum canto, misturei uma coisa com a outra. Mas aquele sonho, eu sabia que vinha da parte do Senhor. E eu fiquei, Deus, me fala o que é isso. Porque eu sei que vem de você. E aí,
Deus começou a tratar comigo. Você largaria tudo para ir falar do meu amor para o povo sertanejo? E eu, uau. E aí foi quando aconteceu que no JPN 2016, Jonatas com outra equipe estava lá e falando que iriam para uma missão, né, de 10 dias no sertão do Piauí. Eu fiz, uau, eu quero ir. Fui falar com os meus pais. Foi um pouco difícil, mas eu sabia que Deus estava envolvido naquilo. E aí eu comecei a vender brigadeiro no centro. Comecei a fazer quadrinhos para vender. E eu fiz, eu vou, não importa como, mas eu vou. E eu fui. Sozinha. Mas eu fui. E aqueles dias impactaram a minha vida. Jonatas ontem falou, né? Às vezes 2 dias você pode ir para um lugar, né? E você fala, meu Deus, mas o que eu vou fazer em 2 dias? Não dá para fazer muita coisa em 2 dias. Mas, querido, Deus pode fazer algo em você. Algo tão grandioso que pode mudar a tua vida. Em 2 dias. Então, mesmo que aos olhos naturais você olhe e diga assim, não, mas em 2 dias eu não consigo fazer muita coisa por aquele lugar. Mas Deus pode fazer algo em você grandioso. E eu creio que naqueles 10 dias que eu passei em 2017 lá, coisas foram colocadas no meu coração que me impulsionaram a dizer, Senhor, eu largo tudo por você. E eu fazia o rema, e eu fazia universidade, sou formada em arquitetura, e eu era regente do coral lá da sede, e eu era líder do BEC lá da sede. Querido, eu tinha um monte de coisa para fazer. Mas o meu sentimento, me entenda, mas o meu sentimento era de inutilidade. Porque eu sabia que existia um povo que estava clamando por mim. E o meu desejo era largar tudo. Eu fiquei assim, entrei em parafuso. Os parafusos parece que ficaram tudo solto. E o meu desejo era dizer assim, não Deus não mandou eu largar tudo, eu vou largar agora. Mas, graças a Deus, né, por Deus, como de meu marido, e também pelo meu pastor, né, pastor Rafa, na época, e Manu, conversaram comigo e falaram assim, qual foi a última palavra que Deus te deu? E eu falei, para eu fazer a universidade, fazer o rema. Ele fez, então continua e termina aquilo que Deus te mandou fazer. E depois você vai para o próximo passo. Seja obediente com aquilo que Ele já te deu. E termina, finaliza. Porque às vezes, né, a gente recebe isso da parte de Deus. Largar tudo. Então eu vou largar tudo. Vou fazer nada e vou me embora. Não. Termina aquilo que Deus te pediu para fazer. E eu terminei a universidade. Me formei. Estou com o diploma na mala. Para quando Deus disser assim, faça... Eu estou com ele na mala. Fiz o rema, me preparei, fiz a escola de ministros, depois eu fiz a escola de missões. E depois de 5 anos, queridos, 5 anos, com aquele desejo no meu coração, eu casei com um missionário do sertão. E 10 dias depois que eu casei, eu estava no campo, fazendo aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Então, gente, desde aquela palavra até o momento que Deus me levou para aquele lugar, existiu um tempo. Mas existiu também renúncia. Existiu sacrifícios. Existiu momentos que eu falei, Senhor, eu quero fazer isso. E Deus disse, não. E muitas vezes, gente, é lícito. Muitas vezes são coisas boas, mas que Deus diz, calma. Ou Deus diz assim, não, faz isso ou faz aquilo. Por isso que hoje eu quero falar sobre ser guiado pelo Espírito na missão. Você ser guiado, ontem a gente viu muito que missões é o motor da igreja.
E quem é a igreja aqui? Você é o motor. Talvez você não seja um missionário no campo, mas você precisa estar envolvido com a missão que Deus deu à igreja. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Mateus 8. Mateus capítulo 8, a partir do verso 18. Eu vou ler, amém? Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outros dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Vamos ver um pouquinho aqui dessa história. Primeiro, fala que Jesus disse, vamos passar para outra margem. Ele viu aquela multidão. Sabe, no ministério de Jesus, muitas multidões seguiam Jesus. Muitos queriam estar perto de Jesus. Mas existiam poucos daqueles que queriam seguir Jesus e aquilo que ele dizia. Por muitas vezes a gente vê, né, as multidões dizendo que tinham fome, que tinham sede, que queriam o quê? Os milagres, queriam as curas. E a primeira coisa que ele fala para os seus discípulos, vamos comigo, seguir-me. Vamos para outra margem. Aqui a gente vê já vê de primeira Jesus dizendo, vamos para a missão. Vamos para um lugar mais distante. Vamos para outro povo. E somente aqueles que estavam dispostos a abrir mão da sua vida, seguiram a Jesus. Aqui fala que ele ordenou. Ele disse, vamos. E depois a gente fala que, no versículo 19, fala que se aproximou um escriba. E um escriba, querido, era um homem de muita importância para a lei judaica. Ele era como se fosse um intérprete, um escritor da lei judaica. Então, ele era um homem muito importante. E a primeira coisa que a gente vê é ele dizendo assim, ó, mestre. A gente vê muito os fariseus, os saduceus, eles sendo ignorantes em relação ao ministério de Jesus. E ele reconhece em Jesus o mestre. Então isso já é raro. E aquele escriba, ele reconhece em Jesus o mestre. Mestre, deixa eu ir contigo. Por onde fores, eu vou te seguir. Não é bonito? Você já falou isso para Jesus? Senhor, onde fores, eu irei. Eu acredito que a maioria já fez essa oração. Por onde fores, eu irei. Mas no versículo seguinte, Jesus fala assim, as raposas têm seus covis, e as aves dos céus, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm um lugar seguro para estar. As raposas se escondem nas tocas, estão lá seguras. Eles encontram alimento, levam para esse lugar. Eles podem estar junto com seus filhotes, ali naquele lugar seguro. As aves dos céus têm seus ninhos.
onde elas podem repousar, onde elas podem estar seguras, onde elas podem estar num lugar confortável, onde elas podem se alimentar e descansar. Mas Jesus fala assim: mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O que significa isso, querido? Que ele estava disposto a ir onde fosse, mesmo que fossem lugares desconfortáveis. Mesmo que fossem lugares que parecessem inseguros. O Filho do Homem, o Filho de Deus, que podia ter todo o conforto do mundo, num reino, num castelo belíssimo, ele disse: mas eu não vim para isso. E se eu não vim para isso, você também, falando para o escriba, também não veio para isso. E ele encontrou naquele homem uma inclinação errada. Você está me entendendo? Ele viu naquele homem uma inclinação de que, Jesus, eu vou te seguir. Mas ele não estava disposto a viver daquela forma. Depois, chega um dos discípulos. É um discípulo, um que já seguia a Jesus, fala assim: Senhor, espera aí que a gente vai atravessar a margem, agora? Calma, Jesus, mas deixa eu ir ali sepultar o meu pai. Porque o Senhor sabe, né, Jesus? Essas são minhas palavras, tá? Porque o Senhor sabe, né, Jesus? Na nossa lei, na nossa cultura, o filho tem uma grande responsabilidade com seu pai. Não dá para simplesmente largar tudo e eu tenho essa responsabilidade com meu pai. E Jesus fala assim: replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. E a gente pode ler isso aqui e pensar: vixe, como Jesus é insensível, né? Mas não, querido. Jesus, ele foi perfeito. E ele estava dizendo assim: olha, discípulo meu, que ele já era um discípulo, que seguidor das minhas palavras. Existe algo que é mais urgente, existe algo que é mais importante do que todas essas coisas. Ele não estava tirando a importância. Todas essas coisas são muito importantes, mas existe algo que é mais urgente. Existe algo que a gente precisa se mover mais rapidamente. E Jesus estava demonstrando a esse homem: você precisa ter as suas prioridades, e isso é mais importante. Eita, meu Deus, que silêncio. Pastor, o pessoal é silencioso mesmo, é porque o negócio está... Não taquem pedras, não taquem pedras. E falou assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eu não vou ler o depois disso, mas depois vem uma tempestade. Uau! Jesus chamou para outra margem, vai ter uma tempestade. Que delícia, viver a vida com Cristo é mil maravilhas, mar de rosas. Não. Não é. E eu não estou querendo aqui valorizar o sofrimento da missão, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. A missão é maravilhosa. Mas a gente precisa estar disposto. Nem sempre foi mil maravilhas para mim, Jonas, estar lá no sertão. Meu pai esses dias perguntou: e aí, tá com saudade de Betânia? Não foi, pai? E eu falei: muita. Mas lá não tinha nem lanchonete para comer. Eu falei:
que me dava vontade, eu ia lá e fazia. Nada que uma receita na internet não nos ajude. Mas lá não tinha sistema de saúde maravilhoso. Infelizmente. Vamos crer para melhorar. Não tinha água. Eita. Não tinha sistema de esgotamento. O esgoto vai para a rua. Mas eu amo aquele lugar. Sabe Jonas? A história de Jonas? Jonas foi um missionário. Deus disse para ele: Jonas, sai do lugar onde você está e vai para Nínive. Gente, Nínive era um país extremamente horroroso, terrível e violento. As pessoas matavam, o que chamavam os bárbaros, as pessoas que não eram do seu, né, da sua, eram estrangeiros. Os estrangeiros, eles tratavam de forma horripilante, assim. Eles decapitavam, eles tiravam os braços e penduravam nos postes. E, gente, quem queria ir para Nínive? Alguém? Eita, meu Deus. Parece que ninguém queria ir para Nínive. Eu também acho que eu não queria, não. Para um lugar onde as pessoas faziam isso, nem se compara, né? Com água, com falta de lanchonete. Nem se compara. E Jonas não quis ir. Ele comprou uma passagem e foi para o lugar mais distante que ele conhecia. Porque na cabeça dele, ele indo para o lugar mais distante daquele lugar, ele estaria indo para o lugar mais seguro do mundo. Eu vou para o lugar mais longe desse povo. Misericórdia, Deus. Deus me livre. Vou para um lugar seguro. Vou me esconder. Vou para um lugar confortável. Vou lá para a Itália. E sabe, gente, vocês sabem que tudo aquilo aconteceu. Ele pegou esse navio e o navio começou a ter aquela tempestade. Precisaram jogar Jonas para fora do barco. Ele foi engolido por uma baleia, por um peixe grande. Passou 3 dias e ele repensou. Rapaz, eu tentei ir para um lugar seguro e se tornou um lugar inseguro. Por quê? Porque não era o centro da vontade de Deus. Na mente dele, era um lugar seguro. Mas de acordo com a vontade do Senhor, não era um lugar seguro. E ele voltou, se arrependeu, graças a Deus. E foi para aquela terra de pessoas horríveis, de pessoas que decapitavam, e se tornou o lugar mais seguro do mundo. O que estamos dispostos a viver em prol da missão e em prol daquilo que Deus tem colocado no nosso coração? Porque, gente, existem sim fatos naturais. Existem sim, são verdades. São verdades. Mas o que estamos dispostos a entregar? Lá em Lucas 14:33 diz assim, você não precisa abrir. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Lá em João 10:27 fala: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ninguém pode se chamar o meu discípulo. Ninguém pode se chamar, vamos um pouco mais longe, cristão,
cristão. Cristão é o quê? Aquele que segue a Cristo. Ninguém pode se dizer cristão e não ter a disposição de largar tudo. E, gente, isso não é para todo mundo não, viu? Não é para todo mundo não. Isso aconteceu comigo, com o Jonatas. De precisar largar tudo. Isso não é para todo mundo. Talvez não seja para você necessário. Mas é necessário ter a disposição. E isso é para 100%. Isso não é para alguns. Isso não é para os missionários. Isso é para a igreja. E discípulo é toda a igreja. Você precisa ter a disposição de que, se preciso for, eu vou largar tudo. Eu nem vou perguntar. Você largaria tudo? Fica só para meditação. Responda aí dentro de você. Sonde o seu coração. Não, Senhor. Eu ainda não estou disposta a largar tudo. Tudo bem, tudo bem. Não estou aqui para te condenar, não. Nem o Senhor, nem o Espírito Santo está aqui para te condenar. Mas Ele está para te ajudar a ter essa disposição. A vida, gente, com Deus é uma vida de sacrifício. É muito fácil. Conversava com meu pai e minha mãe essa semana passada, não lembro. E a gente falando sobre isso. O mundo é muito gostoso. É uma delícia. As propostas do mundo são uau. É dinheiro, é sucesso. Não é verdade? Então é muito gostoso. A alegria, ela é rápida. Então a gente não, misericórdia. Eles tomam bebida ali e uau, é instantâneo. E a vida cristã não é bem assim. Ela é feita de renúncias. Ela é feita de sacrifícios. Ela é feita de negar a si mesmo. Mas é uma vida de convicção e certeza de que existe algo muito maior e muito melhor. De que a leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de vir. Que a minha limitação e a minha fraqueza, ela se aperfeiçoa na graça de Deus. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Por quê? Porque quando eu sou fraco, eu reconheço que somente nele eu posso todas as coisas. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que aquele que me ama segue os meus mandamentos. Que aquele que é o meu discípulo está disposto a largar tudo por mim. E já Deilton falou ontem, nossa, aquela história me marcou muito. E quem não estava, eu vou te dizer, né? Um dia, um anjo perguntou para Jesus. Isso é uma história, tá, gente? Pelo amor de Deus, não está na Bíblia, não. Não vá procurar, que não está. É só uma história para nos ensinar algo. E fala que esse anjo perguntou para Jesus: Jesus, você ensinou sua palavra para Maria, para João, para Pedro, e eles ficaram lá, né? Mas se eles não falarem de você, se eles não ensinarem a sua palavra, não pregarem o evangelho, o que vai acontecer? Qual é o seu plano? Qual é o plano B? E disse que Jesus pensou e falou: rapaz, eu não tenho outro plano. Esse é o plano. E eu conto com eles. Eu conto com eles. Então Jesus não tem outro plano, querida. O plano é você.
Não, Jesus, o plano não sou eu, não. É porque tem uns chamados, né? Outros não. Não, o plano é você. Diga assim, o plano sou eu. Deus conta com você. Deus conta com você. Você pode fechar os seus olhos? Você pode fazer uma oração sincera para Ele? Eu vou me silenciar e eu quero que você faça essa oração para Ele. Senhor, estamos aqui, Pai, como seu povo. Nós queremos entregar os nossos corações a você, de maneira verdadeira, de maneira pura. E nós sabemos, Pai, que você sabe que essa disposição de entregar tudo o que temos e entregar tudo o que somos não é fácil. Você sabe, Senhor. Exige sacrifício, exige renúncia, exige negar-nos a nós mesmos. Mas você nos pediu, e se você nos pediu, você sabe que é possível. Ajuda-nos, Espírito Santo, a não ter a nossa vida como preciosa, contanto que possamos cumprir o ministério, aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Não importa o que possa vir, como Paulo falou, não importa que venham prisões, que venham tribulações, mas estamos dispostos a entregar tudo o que somos e que temos para cumprir a sua missão. Não queremos terceirizar, Senhor, para a igreja, instituição, para o pastor, para quem for, Senhor. Nós queremos ter essa missão como nossa, como a nossa vida, como aquilo que nos move, aquilo que nos preenche, aquilo que nos leva a viver para Ti todos os dias da nossa vida. Não deixa, Senhor, que outras vozes, que circunstâncias, que coisas possam nos tirar o foco. A sabedoria, Pai, desse mundo nos diz que isso é loucura. Diz que loucura viver dessa forma. A sabedoria deste mundo fala que isso é imprudência, que isso é estupidez, que isso é inocência. Mas nós sabemos que a sabedoria que vem do céu é o melhor. E que se for para ser chamados de loucos, que sejamos. Que se for para ser chamado, Senhor, não sei, que sejamos. Que isso não seja mais importante do que seguir a sua voz, do que seguir a tua vontade e a tua missão. Obrigada, Jesus, porque é um privilégio. É um privilégio, é uma honra fazer parte da sua missão. É um privilégio ser chamado para fazer parte do seu plano. Você conta conosco, você conta com cada um.
Muito obrigada, Senhor. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que você tenha recebido algo e que isso possa gerar em você uma ação. Que cada palavra que o Espírito Santo te trouxe hoje gere movimento. Amém?